no livro Cirurgia Moral, do espírito Lancelin, com a psicografia de João Nunes Maia, Limpando Ideias. Nossos pensamentos são constantes, aparecem como que por encanto no centro da nossa vida. O insucesso de todas as pesquisas nos revela que ele ainda é o segredo de Deus. A formação das ideias vem com a mesma sutileza. Sua direção cabe a nós, que podemos examinar e orientar sua emissão, ensejando também sua rejeição, mesmo depois de estarem formadas, para que elas não tomem espaço no corredor das palavras, quando não fossem boas. Os cientistas que estudam o aperfeiçoamento dos computadores podem ter uma pálida ideia sobre o cérebro humano, mas nunca uma noção definitiva, pois todas as máquinas do mundo são suas filhas. A engenhosa capacidade da mente é muito maior que a do cérebro, já que ele é filho dela. Os homens têm uma simples noção do corpo, em que habitam temporariamente e estão muito longe de conhecer o corpo espiritual, veículo usado pelo espírito. As diretrizes tomadas pela alma indicam seu comportamento e a faixa espiritual em que se estagia. Podes conhecer um companheiro pelas suas ideias, pelas suas palavras, enfim, pela sua vida. O homem espiritualizado que conhece a si mesmo trabalha dentro dos seus sentimentos e não se deixa escravizar por ideias inferiores que nascem dos seus instintos negativos, nem pelos pensamentos que se mesclam aos seus, que intercruzam os espaços, pelo que sabe e pelo que está aprendendo. Limpa sua mente das ideias malfeitoras, assim como apela para os agentes do bem comum, para que o ajudem no corte das arestas espirituais crescidas em épocas de invigilância. Então, esse é um trecho do livro Cirurgia Moral, que a gente fez essa leitura para dar um prosseguimento ao trabalho da noite de hoje. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Nós hoje temos aqui o prazer e a satisfação, né, de estar com o irmão Elias Machado, é lá do centro, lá em Pernambuco, né, Elias? Isso, Depois você fala aí para a turma, o centro que você trabalha voluntariamente. ok. E, hoje ele vem trazer para nós um tema bastante relevante, né, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre o que é felicidade sem culpa. É o tema da noite de hoje, do nosso estudo. Então, nós vamos nos preparar, meus irmãos, para que a gente possa dar prosseguimento às atividades. Elia, você tem uma média de 50 minutos para fazer a sua exposição e nós vamos fazer como Jesus, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar, pedir aos nossos anjos guardiões, nossos mentores, para que esteja conosco nesta noite, em especial, iluminar a mente e o coração do irmão Elias, para que ele possa nos trazer essa mensagem, para que a gente possa refletir, né, sobre o conteúdo da noite de hoje. Pedindo a Deus, Pai Todo-Poderoso, a permissão, ao Mestre Jesus e os amigos espirituais da Sala Francisco Canto Xavier, que ilumine a todos aqui presentes e aqueles que possam chegar depois também recebam essa magnetização, essa iluminação no seu espírito e na sua mente. Assim, Senhor, em teu nome, damos aberto o trabalho desta noite de hoje, que hora está para acontecer. Te agradecemos muito e que se faça presente hoje e sempre nessa sala e aqui com todos os irmãos presentes, espírito encarnados e desencarnados. Muito obrigado, Senhor. Elias, a palavra é toda sua. Jesus te ilumine. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. E agora, fique com a palavra para as nossas
a sua exposição nesta noite de hoje. Muito obrigado, meu querido irmão. De antemão, eu agradeço a confiança aí no convite, para que a gente viesse trazer aqui um singelo trabalho de reflexão nesse grupo, a cidade de Santo Amaro, né? Não é isso? Na nossa querida Bahia, a Bahia de Todos os Santos, né? É uma honra muito grande. Recentemente eu estive na Bahia, na cidade de Paulo Afonso, e pude comer um acarajé baiano e realmente não tem comparação. Nem um acarajé com acarajé feito pelo baiano, pela baiana, né? Muito bom, excelente. Então estou com muita alegria no meu coração de estar aqui com vocês nesse trabalho online, mas que tem muita relevância, né? Eu participo de alguns trabalhos online, algumas casas, né, alguns grupos, inclusive um grupo que tem pessoas do mundo inteiro participando, e assim, todo mês eu tenho a grata satisfação de participar também, e me alegra muito ver as pessoas reunidas, né, pessoas de lugares diferentes, né, reunidas para a gente falar do nosso Evangelho de Jesus, e falar pela ótica do nosso espiritismo, né? Porque Allan Kardec, ele nos esclarece lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no item 1, objetivos da obra, parágrafo 6º, para ser mais exato, ele diz que o Espiritismo é a chave para a compreensão do Novo e do Velho Testamento, enfim, dos livros sagrados da humanidade, né? Então, realmente, eu sou um pouco atrevido e eu pesquiso um pouquinho, né? Não o quanto deveria, mas um pouquinho eu pesquiso, e realmente, utilizando a chave do Espiritismo, a gente pode compreender melhor. E eu saúdo também a todas as demais pessoas que estão aqui conosco, né? Eu estou visualizando Alberto, Tiago, Fidelis, Antônio, João Arcanjo, Jorge Enoque, né? Que falou com a gente, né? O meu querido ali que fez contato com a gente também. Então, eu saúdo todos e vamos, então, conversar sobre esse tema de hoje, que é bem desafiador, né? Interessante, felicidade sem culpa, né? Felicidade sem culpa é um tema que é bem recorrente no Espiritismo, né? Mas antes de começar, eu queria me apresentar, né? Meu nome é Elias, não sou o profeta, né? Que eu não sou nem a poeira do pé da barata da casa do profeta, nem isso eu sou. Mas é Elias Machado, eu pertenço à Associação Espírita Emissários de Jesus. Aqui eu estou com a camisa até da instituição aqui. É uma casa aqui de Recife, no bairro do Engenho do Meio. Para quem conhece Recife, fica aqui nas proximidades da Universidade Federal de Pernambuco, né? E a gente trabalha naquela casa lá desde os idos de 2011, né? Eu frequento a casa desde 2005, mas eu passei a trabalhar desde 2011. Eu já fui vinculado a outras casas também. E atualmente eu estou vinculado a duas casas, o Emissário de Jesus e o Eurípides Barçanufo, que é uma casa que estava fechada, né? E graças a Deus, né, fomos utilizados como um instrumento para dar o impulso para que aquela casa reabrisse, né? Isso me deixa muito feliz também, né, para falar de felicidade. Então, esse tema de hoje, felicidade sem culpa, né? O Espiritismo, ele trata desse tema em 2 dos seus livros da codificação, né? Lá no capítulo 5, no item 20, para quem com certeza vocês já devem ter visto, né? O espírito do bispo, um cardeal é um bispo, né? Do cardeal François Madeleine de Morlot, ele nos traz uma mensagem muito profunda, né? Muito propositiva, né, cujo título A Felicidade Não É Deste Mundo, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Já no Livro dos Espíritos, no 4º livro, lá na questão 920, para ser mais exato, da questão 920 até a 933, tem um título também, né, onde se fala de esperanças e consolações,
lá tem um título, um subtítulo, que é felicidade e infelicidade relativas, né? Então, o Espiritismo, por meio do nosso codificador e dos espíritos que trabalharam e trabalham com o Espiritismo, eles nos trazem, né, informações e reflexões acerca da felicidade, né? Porque a gente fica repetindo às vezes, né? Todo mundo fala, né? Ah, a felicidade não é deste mundo, a felicidade não é deste mundo. Eu tenho um trabalho voltado para isso, né? E curiosamente nesse mês, essa é a quinta vez que eu estou falando sobre essa temática, né? As coisas não são por acaso, né? Eu acho que eu estou fechando o mês, né? Que eu acho que é a última vez, o último tema sobre felicidade é hoje. Mas os espíritos, eles já vinham me preparando para falar com vocês aqui. Viu? Mas a gente tem um trabalho que a gente fala nas casas há muito tempo, né? A gente tem uma série de trabalho, de títulos. E o curioso é que quando eu pergunto para as pessoas nas instituições aqui de Pernambuco, do interior do estado, eu pergunto para as pessoas, e aí, a felicidade é ou não é deste mundo? Boa noite, dona Ivânia, chegando aí com a gente, que maravilha, né? Aí Boa eu noite. pergunto. Boa noite, seja bem-vinda, minha querida. Eu estou a primeira vez aqui, viu? Obrigada. Obrigada. Então a gente pergunta. Eu pergunto para vocês, quem quiser falar, fica à vontade, viu, gente? Eu não tenho problema nenhum de bater. Eu sou um batedor de papo espírita, tá certo? Não sou palestrante, eu batedor de papo espírita. Então eu pergunto, como eu pergunto nas instituições, a felicidade é ou não é deste mundo? E aí, o que vocês acham? Logo em seguida eu vou dizer qual a resposta que eu mais recebo. O Elias, Está com vergonha de falar? Elias, a felicidade vai depender de cada um, né? Se você procura ela, você encontra, né? Que as pessoas pensam que só tem que ser feliz o tempo todo. Não, temos momentos felizes na vida. Mas se você não procura ela, não trabalhar por ela para você ser feliz, você nunca vai achar felicidade. Claro que vai ter também momentos ruins, né? Mas também se você tentar evitar muitos momentos ruins, eu acredito que a felicidade é desse mundo. Muito bom. Precisa saber também, Elias, que conceito a gente tem sobre felicidade, né? Porque a gente falar de felicidade, uns dizem que felicidade é um estado de espírito, né? Então, quando a própria pergunta 922, os espíritos respondem que a felicidade é de acordo com o que a necessidade de cada um. Vamos imaginar, metaforicamente, vamos dizer assim, 6 pessoas estão no patamar de desejo de realizações e 60 mil está faltando o necessário. Onde é que está a felicidade neste mundo? Só para aquelas 6 e os 60 mil passando vexame? Então, eu acredito que dentro desse aspecto, ela não é individual, ela tem que ser grupal. A felicidade neste mundo, ela deveria atender às necessidades e às carências de todos, indistintamente. Então, se a felicidade desse mundo, segundo o Evangelho, na minha perspectiva de entendimento, ainda não acredito que ela seja, porque uma felicidade é uma busca incessante. Então, como é que eu posso ser feliz vendo meu irmão morrendo de fome? Como é que eu posso ser feliz vendo esses rumores de guerra, essa situação de crianças que, entre aspas, não sou inocente dentro da lei divina. Mas mesmo assim choca, né, esse panorama que a gente está vislumbrando no mundo, no Brasil principalmente, né, dentro do processo político que a gente vê. Como é que se pode ser feliz se meia dúzia estão satisfeitas? Para eles estão felizes, porque feliz é como os espíritos dizem, é a paixão. Então, dentro das suas paixões tem um grupinho que está bem, mas dentro do outro, a maioria não está bem. Então a gente pode se colocar isso como um limite, né? Está errado, tem alguma coisa errada. Então, aí Freud já chamava que felicidade é uma coisa utópica. Ela não é uma coisa ainda real, é um desejo
no futuro, quando a gente estiver num aspecto. Aí, é que eu vou ser feliz? Eu vou ser feliz, isso vai ser de acordo com qualquer um de nós aqui, se eu tiver com a consciência tranquila dentro do aspecto moral e vou dormir consciente, sabendo que eu não fiz mal a ninguém. Aí eu sou feliz. Então, muito boa a colocação do nosso irmão, né? Excelente, bem completa, né? Se eu desejo uma coisa, se eu desejo uma coisa em detrimento do outro, materialmente eu tenho que ter o necessário. E moralmente eu tenho que ter a consciência tranquila. É o que os Espíritos dizem aí no livro dos Espíritos. É que a felicidade, ela é relativa, né? Então a gente já tem essa consciência que a felicidade absoluta, né? Ela será atingida, né? Mas isso é a consciência do espírito, né? Que ela será atingida com a aquisição do aperfeiçoamento moral, né? Então a felicidade é relativa, e é tão relativa que cada pessoa tem o seu limite de felicidade, o seu padrão e o seu conceito de felicidade, né? Então, o meu irmão falou muito bem, né, a questão aí segundo a visão espírita, na visão cristã, qual seria, né, o padrão de felicidade. Mas o mundo ainda ele é um mundo de muitos espíritos imperfeitos, né? A gente está num mundo de provas e expiações, né? Então, predomina o mal neste mundo de provas e expiações, né? Se alardeia o mundo de regeneração, mas nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, né? E é aqui que nós temos que trabalhar, né? Preparemos a regeneração, mas já ninguém sabe quando é que vai acontecer, né? Então, não existe uma data para acontecer, se transformar o mundo. Mas a felicidade, ela é muito relativa, né? E esse bispo lá na questão, no item 20, lá do capítulo 5, ele fala que o homem costuma buscar felicidade em 3 coisas, né? Então, seria na riqueza, na juventude, né? Que eu entendo como saúde, como bem-estar físico, e também no poder, né? O poder, seja ele econômico, seja ele político, e a questão também do bem-estar físico mexe com a vaidade humana, né? Com essa questão. Então, segundo ele, e a gente há de concordar com ele, o homem ele acaba buscando na sua vida, né? Vamos nos abstrair como espíritas e analisar o mundo completo, né? O homem comum do mundo de hoje, de provas e expiações. O homem, ele busca, né? E a gente sabe, né? Todo mundo conhece alguém que faz de tudo na vida para ter o poder econômico, por exemplo. Né? Tem pessoas que pisam nas outras, pessoas que desconsideram completamente os outros para conseguir aquilo que vai, né, na sua ótica, lhe trazer felicidade. Ela pisa em quem tiver que pisar, ela não está nem aí. Por exemplo, poder político. Né? A gente já lembra dos políticos corruptos, né, que pisam nos outros, matam, esfolam, fazem qualquer coisa para atingir o seu objetivo, né? Ele está buscando a sua felicidade, né? Uma felicidade troncha, digamos assim, mas ele está buscando a sua felicidade, né? E pessoas que, pela vaidade também, acabam se perdendo perdem até a própria vida material, em busca de um corpo perfeito, de uma saúde perfeita, né? Fazem coisas sem pensar muito, né? Sem sopesar as consequências dos seus atos, né? Então, a gente há de concordar com esse cardeal que o homem realmente ele busca a felicidade nessas 3 coisas de forma geral, né? Ou é no bem-estar físico, no corpo perfeito, ou no poder econômico, que seria a riqueza e também poder, e no poder político. Né? A gente, quando fala em poder político, a gente só pensa nos grandes políticos corruptos, né? Mas a questão da política, ela ocorre na nossa vida. Né? No nosso ambiente de trabalho existe uma política. Né? Eu mesmo, se eu fosse falar agora aqui, eu citaria vários companheiros de trabalho que eu já vi fazendo coisas absurdas para obter uma vantagem no seu ambiente de trabalho e pisam em quem tiver que pisar, eles não estão nem preocupados com o destino das outras pessoas, não estão nem aí, desde que ele atinja o seu objetivo. Mas vocês sabiam qual é a resposta que eu mais recebo quando eu pergunto, né, se a felicidade é desse mundo? A resposta que eu mais recebo é a seguinte, eu vou falar para vocês agora.
Deixa eu molhar meu bico aqui primeiro, né? A resposta que eu mais recebo nos centros espíritas, nas plateias, que eu pergunto, é a seguinte: as pessoas dizem assim, irmão, a felicidade, ela não é desse mundo. A felicidade é quando a gente desencarnar. Aí a gente vai conseguir a felicidade do outro lado da vida. Né? Então, a gente chega à conclusão que para ser feliz, então a gente tem que morrer. Né? Mas será que a pessoa morrendo, ela é feliz? Né? É lógico que não. Né? Se a gente analisar, por exemplo, as regiões umbralinas, nós vamos dizer que todas as pessoas que estão na região umbralina são felizes. Né? Então, é uma visão completamente incompleta, e olha que são espíritas que dão essa resposta. Né? A gente não parece que não pensa direito para responder. Então, não precisamos morrer, né, para ser feliz. Né? Até porque, né, tem pessoas que desencarnam em processos obsessivos. Né? Que quando desencarna, suas companhias, as companhias que ela cultivou, estão ali lhe esperando do outro lado, né? Porque nem todos desencarnam como André Luiz, né? Que passa um período ali no umbral e depois vai para uma colônia. Né? E olha que André Luiz ainda passou um período de depuração na região umbralina, por necessidade, né? Mas tem pessoas que desencarnam e vai para uma colônia, né? Mas e a maioria? Né? Quando a gente olha para o mundo, o que a gente enxerga, né? Todas as pessoas dizem que são cristãs. Eu estou falando do nosso mundo aqui brasileiro, né? Da Bahia, de Pernambuco, do Brasil. A gente pergunta para uma pessoa, eu sou cristã, que não sei o quê, que eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou isso, sou aquilo, né? E a maioria ainda diz o seguinte, né? Você é católico, né? Mas eu sou católico não praticante. Né? Tem outros que dizem, eu sou evangélico, mas eu estou afastado da igreja. Né? E o outro, olha que tem os espíritas. A gente pergunta, você é espírita? Não sabia. Sou espírita. Eu sou espírita, mas eu não estou vinculado a nenhum centro. Né? Então, é aquele espírita de dizer que é o católico não praticante, é o crente afastado. Na verdade, essas pessoas não são nada. Né? Elas não são nada. Quem é católico não praticante não é católico. Conversa para boi dormir, rapaz. Não é católico, não. Quem diz que está afastado da igreja evangélica não é crente, pelo amor de Deus. Aquele que diz que é espírita, não frequenta centro, não faz estudo, não procura conhecer a codificação, isso não é espírita. Né? Então, a maioria das pessoas, quando responde aos censos do IBGE, elas declinam uma religião, mas elas não frequentam aquela religião. Né? Por exemplo, eu conheço um católico, né, eu trabalhei com um rapaz, um católico, que era um católico na pura acepção da palavra. Né? Era um homem que frequentava a sua igreja, que procurava cumprir os postulados da sua igreja, que acreditava, que fazia estudo bíblico todo dia. Eu conheci também um pastor evangélico que realmente era um evangélico e ele buscava, né, praticar os seus postulados. Assim como também, né, curiosamente, eu conheci um ateu, né? Um ateu, eu trabalhei 3 anos com um ateu, e o interessante é que esse ateu, ele era mais cristão do que muitos cristãos que andam com a Bíblia embaixo do braço ou com o livro dos Espíritos embaixo do braço. Por quê? Ele era cristão sem saber. Esse homem, todo final de semana, ele estava envolvido em obras de caridade. Ele fazia campanha, ele participava de ONGs, ele sempre estava ajudando alguém, ele arrecadava cesta básica, arrecadava donativos para as pessoas carentes, estava sempre envolvido em uma atividade de caridade. Na verdade, ele era muito mais cristão, talvez até do que eu mesmo, na época. Então, a questão toda é relativa. Né? O homem, então, ele tem as suas afirmações, né, as suas bandeiras, digamos assim, mas o homem é realmente cristão? Né? A gente olha para o mundo ao nosso redor, a gente vê as pessoas que não estão nem aí. Todo mundo conhece o Evangelho. Não tem uma pessoa que você não pergunte sobre o Evangelho que ela não conheça um trecho do Evangelho, pelo menos. Todo mundo conhece, mas se pratica isso, né? Aí que está o X da questão. Né? Conhecer não é suficiente. A gente tem 2 mandamentos no Espiritismo, né? Vamos relembrar. Né? Espíritas,
Amai-vos, espíritas, instruí-vos. Né? Mas o que vem antes? O amai-vos. Não adianta eu estudar, conhecer toda a codificação, conhecer toda a obra de André Luiz, Joana de Ângeles, que está ali naquela prateleira. O que adianta eu conhecer tudo aquilo ali? Mas se eu não transformo todo esse conhecimento em mudança na minha vida, em reforma íntima, em aperfeiçoamento moral, isso não adianta. Né? Então não adianta só estudar, eu tenho que amar. Né? E a gente vê, então, um mundo ao nosso redor, um mundo que parece que está cada dia pior. Né? Mas essa resposta está lá na questão 775 do Livro dos Espíritos, que eles nos mandam ver o conjunto. Né? Mas a gente vê um mundo egoísta. Né? A gente olha ao nosso redor, só vê egoísmo, orgulho, vaidade, mentira, hipocrisia. Né? As pessoas só se fechando cada vez mais nos seus mundos particulares. Né, consegue ali, faz o bem ali entre os seus e deu. Tá? Mas aí a gente fica se perguntando, né? Onde está a felicidade? Será que a felicidade é isso? Será que a felicidade é aquele mundo perfeito do Instagram? Né? Eu não sei se vocês já olharam o Instagram, todo mundo é feliz no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, todo mundo é feliz. Né? A gente chega a ficar, bate uma inveja na pessoa, nossa, como é que essa pessoa vive tão bem, né? E a minha vida é cheia de problema. Né? Então, qual é essa medida de felicidade? Né? Mas eu vou dizer para vocês, Jesus responde isso. Jesus já nos responde. Né? Onde está essa felicidade? O bispo, tá? Para a gente falar mais uma vez do bispo, do cardeal, lá do livro do Evangelho, ele faz uma referência ao livro do Eclesiastes, né, no Velho Testamento. E essa frase, a felicidade não é deste mundo, que muita gente pensa que foi Jesus que falou, não foi Jesus que falou. Nem Jesus falou, nem ninguém falou. Quem falou foi esse cardeal. Né? Essa frase, a felicidade não é deste mundo. Mas ele faz referência ao livro do Eclesiastes, por quê? Porque o livro do Eclesiastes, entre todos os livros, ele é atribuído ao rei Salomão. Né? Se foi ele realmente que escreveu, não sei. Mas é atribuído ao rei Salomão. E o que ele fala lá nesse livro do Eclesiastes que o bispo fez referência? Ele fala o seguinte, no capítulo 1 e capítulo 2 do livro do Eclesiastes, vocês pegarem lá o livro, eu estou com ele aberto aqui na minha frente, vocês vão perceber que o rei Salomão, ele começa a contar a história da sua vida. Né? Ele vai relatando ali as coisas que ele teve, a sabedoria, a prosperidade, a saúde. Ele fala que ele teve muitas esposas, teve muitos filhos, teve muitas alegrias, teve um reino muito próspero, tudo que ele fez deu certo, Deus foi abençoando a vida dele, aquela coisa toda. Só que ele chegou a uma conclusão já lá na sua idade avançada, né? Já está com a idade avançada, ele chegou à conclusão que ele teve tudo isso. Um dos reinos mais prósperos, era um rei muito respeitado, muito sábio, mas ele se deu conta que nada disso que ele teve lhe trazia felicidade. Né? Ele não tinha felicidade. E ele descobriu onde estava a felicidade. Né? Ele fala lá nesse livro e o bispo nos lembra. Né? Mas aonde então está essa felicidade? Jesus já começa a nos falar lá no Evangelho. Né? Tem um certo momento que Jesus está em Nazaré. Ele foi para Nazaré, ele começou seu ministério, né, com alguns discípulos, ele foi até Nazaré e foi ensinar na sinagoga de Nazaré. Quando ele estava lá sentado, ensinando dentro da sinagoga, chega uma pessoa, não recordo exatamente, mas me parece que foi um dos discípulos dele, que chegou e disse, Senhor, lá fora estão a sua mãe e os seus irmãos e desejam falar com o Senhor. E Jesus, naquele momento, então, como ele sempre aproveitava, né, ele aproveitou para ensinar. Ele disse, onde está a minha mãe e onde estão os meus irmãos, senão, né, aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Né? Então a gente se choca, Nossa Senhora, Jesus está faltando com a piedade filial, o que houve, né? Por que Jesus falou isso, que coisa estranha. Mas Jesus, ele aproveitava para falar, para ensinar. Né? Naquele momento, logicamente, né, a gente não vai conceber que Jesus não era um bom filho. Logicamente que ele era um excelente filho para sua mãe. Né?
Mas ele aproveitava naquele momento para ensinar a maioria, né? E Jesus sai na sua trajetória, né? Eu vou falar de apenas três momentos de Jesus, além desse, tá? Onde ele fala sobre o nosso tema de hoje. Tem um determinado momento que Jesus está na transfiguração do Monte Tabor, e ele desce do Monte Tabor, né? Lá lhe falara com o espírito de Elias e o espírito de Moisés, e tem gente que esquece que ele falou com espíritos, né? Não falou com Moisés nem Elias no corpo material, foi com espíritos, né? Moisés já fazia 2000 anos que tinha morrido, Elias fazia mais de 600 anos que tinha morrido, e ali estava Jesus falando com 2 espíritos. E ele desce então, ali Pedro pergunta para ele quantas vezes deveria perdoar seu irmão, se era 7 vezes, ele diz que é 70 vezes 7 vezes, né? E Jesus vai ensinando, né? E em um determinado momento, eles vão para Jerusalém. Lá em Jerusalém, eles vão para a festa dos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos, Jesus, quando estavam acendendo as tochas lá em Jerusalém, né, para simbolizar a coluna de fogo, iluminar toda Jerusalém, né, que era a coluna de fogo que Deus mandava, Jesus então declara: eu sou a luz do mundo. É como se ele dissesse: olha, vocês aí ó, que estão acendendo essa tocha, aí não está a luz do mundo, não. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida eterna, né? Então Jesus ali já chocou todo mundo com aquela afirmativa dele, porque eu sou era o nome de Deus, e ali então ele nos choca e nos fala sobre o mundo. Eu sou a luz do mundo, né? Vamos para outro momento. Em outro momento, Jesus, lá na Santa Ceia, né, que é o sermão do cenáculo, ele na Santa Ceia está ensinando ali os discípulos, falando de uma série de ensinamentos importantíssimos, né, muito relevantes, mas tem um momento que ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele fala 2 vezes de mundo, né? Então, é como se ele dissesse, para nós espíritas, ele dissesse assim: olha, vocês que estão aí no mundo de provas e expiações e querem vida fácil, vocês não vão ter vida fácil. Vocês estão no mundo de provas e expiações. Vocês terão provas e terão expiações nesse mundo, né? Então, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos para outro momento. Em outro momento, Jesus está preso, né? Ele passou toda a noite sofrendo na mão dos soldados do templo, dos soldados romanos, né? Foi chicoteado, foi vilipendiado, foi abusado, e colocam Jesus na frente do poder temporal do mundo, né? Jesus estava diante de Pôncio Pilatos, que representava o César. O César era o rei do mundo naquela época, né? Então Jesus estava ali diante do poder, né, que comandava o mundo naquela época. E ele começa a debochar e pergunta: vós sois rei? Né? E ele diz: meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo, né, os meus súditos estariam, né, combatendo para me libertar, né, porque o meu reino é deste mundo, mas meu reino não é deste mundo. E Pôncio Pilatos sai falando que tinha poder para libertar Jesus, aquela coisa toda. Ele diz: olha, tu só tens o poder que meu pai te deu. Né? E ele não se chocou com aquilo, não sabia nem o que ele estava dizendo, mas você só tem aquilo que Deus te deu, como qualquer um de nós. Né? A gente só tem essa existência agora porque Deus permitiu que a gente estivesse aqui. Né? Mas então, de que mundo é esse que Jesus está falando? Em 3 momentos. Né? Primeiro, ele fala que é a luz do mundo. A que mundo Jesus se refere? Né? E ainda diz: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Em outro momento, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci esse mundo. E no terceiro momento ele diz: meu reino não é deste mundo. Aí a gente fica um pouco confuso. E tem ainda um momento que a gente não... Só para mencionar, ele diz que nós, né, seremos as luzes do mundo. Né? Lá que quando ele está também no Sermão do Monte. Ele fala que nós somos as luzes do mundo. Né? Mas que mundo é esse que Jesus se refere? Quando ele fala: eu sou a luz do mundo,
Ele está dizendo que ele veio, o Espírito puro, para este mundo de provas e expiações, representar a luz da salvação. Né? Que salvação é essa? A luz que nos indica o caminho, é uma luz que está lá iluminando o caminho, até porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, em outro momento. Então ele é a luz, ele é o farol que nós devemos observar e seguir. Tá? Mas esse mundo, ele está se referindo ao mundo de provas e expiações. Então ele veio, e para este mundo de provas e expiações, ele é a luz que ilumina essas trevas. E quem fica aqui, neste mundo, na matéria, né, dominado pelas paixões da matéria, dominado pelos desejos da matéria, dominado pela busca da felicidade na matéria, esse está, então, neste mundo de trevas. Ele compara a trevas. E quando nós buscamos, né, desenvolver, né, a nossa moral, né, por meio da prática das virtudes, do perdão, da caridade, do amor, nós passaríamos então a nos iluminarmos também, em busca de juntar a nossa iluminação interior com a iluminação que Jesus nos indica, no caminho da verdade e da vida. Então, ele está se referindo ao mundo de provas e expiações. Quando ele fala, no mundo tereis aflições, ele está falando do mundo de provas e expiações. Ele está dizendo, nesse mundo você não vai ter a vida feliz que você busca. Né? Você não vai ter essa vida feliz, né, em plenitude, porque você está no mundo de provas e expiações, onde, escala espírita, questão 100 e seguintes do Livro dos Espíritos, se fala que o mal predomina no mundo de perfeições. Tá? A gente está no mundo de perfeições, de provas e expiações. Então aqui o mal ainda predomina. No terceiro momento, né, nesse primeiro momento, ele diz que venceu esse mundo, né, de provas e expiações. E no terceiro momento, ele diz, meu reino não é deste mundo de provas e expiações. O meu reino é de um mundo onde há uma elevação moral maior. Né? Ele falou isso aí de forma expressa aos fariseus, quando ele curou o cego de nascença. Ele disse, eu sou de cima, vós sois de baixo. Vós sois desse mundo, eu não sou deste mundo. Ele fala isso, mas as pessoas procuram esquecer. Né? E quando ele fala sobre isso, ele está falando exatamente de um dos postulados do Espiritismo, qual seja a reforma íntima. A criatura humana, ela só consegue evoluir, né, moralmente, não em relação aos outros, mas em relação a si mesma, às suas próprias versões. Ela consegue evoluir, né, ela consegue se elevar diante de si mesmo quando ela pratica a virtude. E o nosso modelo e guia, que é a luz deste mundo de provas e expiações, ele veio iluminar o caminho, nos mostrar. Façam o que eu fiz, pise onde eu pisei. Né? Sejam caridosos, amem ao seu irmão. O meu irmão ali, o Agenor, falava sobre que é impossível a pessoa se sentir feliz num mundo com tanta injustiça, com tanta fome, com tanta gente passando necessidade, dificuldade, gente se matando. Ora, a gente está num mundo que as pessoas matam umas às outras. Os índices de homicídio parece que aumenta cada dia. Né? A gente está no século XXI e existem países se digladiando. Hoje a gente tem em torno de 18 nações guerreando umas com as outras, gente. Sem falar da guerra da fome, sem falar da guerra do suicídio, sem falar da guerra da ansiedade, da depressão. Né? Então, existem muitas guerras. O homem ainda está em guerra. Se passaram mais de 2000 anos e o homem ainda está em guerra. Né? E o Espiritismo vem, né? O Espiritismo não fica em cima do muro falar sobre felicidade. Né? E felicidade sem culpa. Né? E essa felicidade sem culpa nos faz lembrar, nos faz pensar sobre o seguinte: eu posso ser feliz enquanto alguém está sofrendo? Né? A gente lembra de Chico Xavier. Chico Xavier
né, que é o mentor do trabalho, né, da noite. Chico Xavier, quando era convidado para receber comendas, medalhas e homenagem, ele se negava peremptoriamente. As pessoas chamavam e ele não ia. E ele sempre dizia, não, minha filha, eu não posso ir. Eu não posso perder essa encarnação, minha filha, eu não posso. Né? Eu tenho meu trabalho no centro, eu tenho que fazer meu trabalho. Mas, Chico, você representa a doutrina, Chico. É bom você ir lá participar, receber essa homenagem. Você está fazendo um serviço para a doutrina, mas eu não posso perder essa encarnação. E quando eu falo isso, eu penso em mim. Eu, uma criatura umbralina, né, vivendo aqui nas regiões umbralinas da matéria, eu posso perder a minha encarnação. Eu posso viver uma vida tomando cachaça, eu posso viver uma vida brigando com os outros, eu posso viver uma vida de hipocrisia, de mentira, né? Eu posso viver uma vida assim, né, sem responsabilidade nenhuma, só saciando as minhas vontades, meus desejos. Né? Eu posso perder a minha encarnação à vontade. Chico não pode. Uma criatura como o Chico Xavier não pode perder, mas eu posso. Né? Esses são os profetas que Deus nos manda. Né? Da parábola lá do festim de núpcias. Ele manda os profetas, manda seus servos trazer os convites e cabe a nós aceitar ou não. Mas a gente vem se negando. A gente não quer o convite. Ele manda todo dia. Todo santo dia nós temos oportunidades na nossa frente de praticar o bem. Todo dia, em todo momento, em toda situação, em qualquer lugar. Basta se conectar com Deus. E a gente vai conseguir se conectar com o ambiente onde a gente está. Onde eu devo fazer o bem? Onde eu estou. No local em que eu estiver, ali é o local onde eu tenho que trabalhar no bem. Né? Então, na verdade, Jesus de Nazaré, ele já nos indica no Evangelho o caminho da felicidade. Né? Ele já nos indica o caminho. Eu vou fazer uma pequena parte aqui para falar para vocês algo, tá? Porque eu faço pesquisas, né? Eu pesquiso também não religiosa, eu pesquiso outras religiões, eu pesquiso o que os católicos pensam, o que os evangélicos pensam, o que o umbandista pensa, o que o budista pensa, o que o ateu pensa, né? Sobre os assuntos, para chegar a uma conclusão. Né? Eu acho que o Espiritismo ele nos remete a isso, ele nos manda buscar as informações, estudar e casar com os postulados do Espiritismo. E lendo esse livro aqui, não sei se dá para vocês verem aí, ó, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Tá? O autor é Shaul Achor. Tá? Ele é um estudioso, ele é um neurocientista, tá? Ele é um neurocientista de Harvard, e ele fez muitas pesquisas lá em Harvard com os próprios alunos da instituição. Ele fez uma pesquisa sobre a felicidade. Tá? Ele é um trabalho lá sobre a felicidade. E ele pesquisou durante 20 anos mais de 12 mil alunos entrevistados e milhares de outros analisados. Né? E chegou, né, pela pesquisa, ele chegou a determinadas conclusões. E ele percebeu, né, entre tantas conclusões, porque esse livro aqui é muito rico, mas eu vou falar uma delas, ele chegou a uma conclusão que foi a seguinte. Ele percebeu que aqueles alunos de Harvard, eles estavam lá, mas eles não eram felizes. A gente sabe que Harvard é uma das melhores universidades do mundo. Né? Ali estão os grandes pensadores, ali saem os grandes, né, cientistas e pessoas das mais variadas áreas, né, do conhecimento humano, e muito bem formados e tal. Então, essa universidade ela possui uma reputação impressionante a nível mundial. Né? Mas alunos que estão estudando lá, a gente pensa que um aluno que está estudando em Harvard ele é feliz da vida. Ele atingiu um objetivo e está estudando em Harvard. Né? Então, a princípio, é uma pessoa extremamente feliz. Né? Mas não. Ele percebeu que a maioria dos alunos de Harvard eram infelizes. E isso aí botou uma pulga atrás da orelha do nosso pesquisador, né? Shaul Achor. Ele ficou com a pulga, mas por que eles são infelizes? Quando era para eles estarem infelizes, né?
É tipo, por exemplo, aqui em Recife. Eu não sei se vocês sabem, né, a gente tem um índice aqui muito triste. Tá? Entre os médicos, a classe médica aqui de Recife, entre os médicos, existe um alto índice de suicídio. Entre os médicos aqui da capital pernambucana, aqui no Recife, na capital, na grande Recife. Então, existe um alto índice de suicídio entre médicos. Né? E a gente pensa, puxa, mas não era justamente eles que deveriam, né, aconselhar, que deveriam procurar a informação, a satisfação, um falar com o outro ali, ter contato com um psiquiatra, com um psicólogo e tal, já são da área da saúde, mas não, existe um alto... E entre médicos do sexo feminino. Né? As médicas, então, estão cometendo muito suicídio aqui na nossa capital pernambucana. É um índice muito triste, né? E cada vez aumenta mais. Ainda não descobriram um modo de combater isso aí, né? Mas o nosso querido Sean Hatchell, então, ele chegou a essa conclusão. Mas por que os alunos são infelizes? Aí ele começou a fazer novas entrevistas e descobriu o porquê. Ele descobriu, por exemplo, que de 100 alunos, né, 70 eram infelizes. E naqueles 100, tinha outras opiniões, uns que eram mais ou menos, mas tinha 5% que era extremamente feliz. E ele foi casar as informações e descobriu o quê? Aqueles 5%, eles eram as melhores notas dos cursos que frequentavam. Aqueles que eram felizes tinham as melhores notas. Mas aí ele tinha que, então, investigar isso a fundo, e fez isso. Ele descobriu, então, algo naqueles 5% que os outros não tinham. Ou melhor, ele foi primeiro nos outros, né, como seria o que a gente faria, qualquer um faria, né, iria na maioria. E ele descobriu que na maioria existia uma cobrança muito grande. Aqueles alunos eram crianças prodígios que desde pequeno eram cobrados excessivamente pelos pais e pela família. Os outros 5% também eram. Ué, e por que eles são felizes? Né? Mas aí ele foi se aprofundando e descobriu algo cristão. Vejam só, gente. Né? E por que eu estou trazendo isso para você? Porque é algo espírita também. Né? A gente fala muito sobre isso. Ele descobriu que dos 5%, né, nos 5% existia algo que ninguém tinha. Eles tinham gratidão. Eles já se sentiam felizes por estarem em Harvard. E os outros se sentiam cobrados por estarem em Harvard. E a maioria se sente cobrado. E aquela minoria já estava feliz. A felicidade deles era estar ali em Harvard. Então, eles tinham uma profunda gratidão a Deus. Veja que interessante. Os próprios alunos trouxeram essa informação. Eles eram cristãos e eram gratos a Deus porque estavam em Harvard. Vejam só. Quando a gente fala de oração aqui no meio espírita, né, que a gente tem que agradecer mais, que a gente tem que pedir, é claro, né, pedir obter, mas a gente tem que agradecer mais. A gente tem que louvar mais a Deus. Vejam, eram alunos cristãos gratos pela oportunidade de estarem ali em Harvard. Então, eles não se sentiam cobrados. Né? Então, eles encontravam a felicidade e tinham um desempenho melhor, vindo a ser também profissionais daquelas áreas melhores. Então, a gente voltando para o nosso tema da noite, né, que nós devemos nos sentir culpados por buscar a felicidade? Não. Porque a felicidade, como meu querido irmão Agenor já colocou para a gente desde o início, ele já falou isso, né? Ele falou em outras palavras, mas ele disse isso. O meu amigo Agenor foi muito profundo no que ele disse. A felicidade está, então, em fazer a vontade de Deus que está nos céus. Por quê? Eu vou desafiar vocês agora.
Vocês todos já devem ter feito campanhas assistenciais. A maioria dos espíritas já participou de sopa fraterna, já participou de entrega de alimentos, já participou de entrega de donativos. Agora eu vou pedir para que vocês lembrem o que vocês sentiram no momento em que você entregou um prato de comida para quem estava com fome. Lembram daquela sensação? Aquela é a sensação de felicidade. Aquela é a sensação da criatura de Deus que está fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Porque Jesus sempre falava isso. Né? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Senão aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Porque Jesus já nos indicava que a felicidade é um estado de espírito. É um estado de espírito que não tem local geográfico para acontecer. Ele pode ocorrer, esse estado de felicidade, lá no mundo primitivo, né, o único que está abaixo da gente, pode ocorrer aqui no mundo de provas e expiações, e pode ocorrer no mundo de regeneração e nos mundos felizes e superiores. Então, o estado de felicidade é experimentado pelo cristão que pratica a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, minha gente? Né? Questão 642 de O Livro dos Espíritos. Vamos lembrar da questão 642, tá? Eu estou sem o livro aqui dos Espíritos, mas não tem problema. Questão 642, Allan Kardec pergunta mais ou menos assim. É suficiente para agradar a Deus, né? A minha esposa veio aqui, tá vendo? A minha esposa veio aqui e me deu o Livro dos Espíritos. Então, vamos lá, 642. Vou ler para vocês aqui. Como está lá, tá? Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Essa situação que ele fala é uma situação boa, né? Então, é suficiente para Deus que eu não faça o mal? Isso é suficiente? Todo espírita sabe essa resposta. Qualquer espírita que está começando hoje, ele já sabe essa resposta. Os espíritos dizem, não é suficiente. Né? É uma resposta bem seca, né? Não, ponto. Mas eles continuam, né? Ponto e vírgula. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então veja, gente, a oportunidade de fazer o bem perdida, qualquer mal que decorrer dessa omissão, vai ser depositado o PIX diretamente na nossa conta corrente espiritual. É assim que vai funcionar. Então, nós não estamos aqui a passeio. A gente acha que está aqui a passeio para viver somente a minha vida, me dedicar somente à minha família, meus projetos pessoais, meus planos pessoais, meus estudos e tal, e deu. Ah, mas eu não sou um bom pai, sou um bom marido. Não é o suficiente. Ah, mas eu não faço mal para ninguém. Não é suficiente. Temos que fazer o bem até o limite das nossas forças. Óbolo da viúva. Lá onde Jesus disse que era a luz do mundo, ele viu, somente ele viu. Era uma multidão, aquele monte de gente, né? Um apinhado de gente. E somente ele enxergou uma viúva que chegou, 2 moedinhas, as únicas que tinha, colocou no gasofilácio. Ela estava fazendo isso aqui. Estava fazendo o bem até o limite das suas forças. Não importa se o fariseu ia pegar aquele dinheiro e tomar cachaça. Porque intenção é tudo. Ele viu a intenção da viúva. Ela deu da necessidade dela. E muitas vezes nós espíritas não damos da nossa necessidade. Né? Tem até um conto espírita que diz, né, um irmão que ele era muito estudioso, estudava muito espiritismo, aquela coisa toda, ia para palestra e tal. E ele ficava falando para todo mundo, quando eu me aposentar, eu vou me dedicar ao centro. Quando eu me aposentar, eu vou fazer campanha do quilo, vou fazer isso, vou fazer. Agora eu não posso, mas quando eu me aposentar... Pois bem, esse irmão morreu antes de se aposentar.
ele desencarnou e não fez o que ele tinha tanta vontade de fazer, né, gente? A gente não sabe se daqui a 5 minutos nós estaremos aqui encarnados. Daí que vem, né, a necessidade de aproveitarmos, como o Chico Xavier diz, melhor a nossa encarnação. Se nós estamos tendo conhecimento por meio do Espiritismo do caminho certo a seguir, é o momento ideal para a gente, então, estender a mão ao próximo. Porque para desenvolver virtudes aqui dentro dessa criatura umbralina, eu preciso do próximo. Eu não vou me tornar uma pessoa boa sozinho, ou lendo esses livros. Eu não vou me tornar uma pessoa boa. Eu somente vou me tornar alguém melhor do que eu sou quando eu estiver servindo ao meu próximo. Era isso que Jesus ensinava. Porque era isso que ele fazia. Ele ensinava, mas ele fazia. Ele pregava, mas ele fazia. Ele curava, mas ele fazia também. Ele ia atrás do necessitado, ele era cercado por necessitado. Jesus nunca se negou a atender ninguém. Ele atendia fariseus, romanos, bandidos, prostitutas, gente de má, qualquer um que ia até ele, ele atendia. Né? Porque tem algo interessante, né? Esse fazer o bem até o limite das forças, ele nos faz lembrar que é muito fácil fazer o bem para os bons. Mas é muito difícil fazer o bem para os maus. E o bem a gente faz, às vezes, com silêncio. Né? Às vezes o silêncio é uma caridade. Né? Então, é muito fácil. Jesus fala isso. Amai aos vossos inimigos. Quando a gente tem um processo obsessivo, a gente corre para o centro para fazer uma desobsessão para se livrar do encosto. Ninguém tem que se livrar do encosto. O encosto está lá porque nós também somos encosto. Se ele está conosco, é porque nós temos algo que atrai aquele espírito. Ou nós temos um débito, ou nós temos uma prática infeliz, ou nós temos algum vício, né, que faz com que esse processo obsessivo se instale. A cura do processo obsessivo, né, isso está lá no Livro dos Médiuns, está na obra espírita, a cura é por meio do amor. Vamos lembrar de Divaldo, a história de Divaldo com Máscara de Ferro. Quando foi que o Máscara de Ferro disse que não ia mais perseguir Divaldo? Quando ele recebeu aquela criancinha na porta, que era a mãe do espírito. E ele disse, até que você não é tão ruim, então eu não vou te perseguir mais. Porque o amor, como diz Joana de Ângelo, tem um livro dela ali com esse título, o amor é a solução. Somente por meio do amor é que nós conseguimos essa transformação. Perdão é amor. Caridade é amor em movimento. Solidariedade, silêncio, paciência, respeito, tolerância. Tudo isso é amor. E Deus é amor. Quando estivermos praticando o amor, nós estamos próximos de Deus. Segundo aqui a questão 600 e... Vamos lá para a questão 600, lá na lei de adoração. Vamos, lei de adoração, no início aqui. Em que consiste a adoração? 649. Veja essa resposta. É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma. Então, meus queridos irmãos, nós já temos a resposta. Podemos, sim, ser felizes a partir deste mundo. Jesus disse, meu reino não é deste mundo que a gente vive. De mentira, de hipocrisia, de inveja, de ciúme, de ódio, de guerra, dos sentimentos negativos. O reino de Jesus está no mundo do amor, do perdão, da humildade, da virtude, do bem, da caridade. Aí está o reino de Jesus. E nós podemos ter acesso a esse reino dos céus de Jesus a partir de nós mesmos, quando desenvolvermos aqui dentro esses sentimentos para nos conectarmos a Deus, transformando
a nós mesmos pelo bem e transformando o mundo ao nosso redor. Então, nesse momento, estaremos experimentando a felicidade do mundo, o mundo do amor. A felicidade não está neste mundo do mal, a felicidade está no mundo do amor. O reino de Deus, o reino dos céus, onde Jesus poderá ser encontrado. E ele está dentro de nós. Então, seja feliz, sem culpa. Seja feliz, mas seja feliz servindo ao seu próximo e praticando o bem todos os dias, em todas as oportunidades que você tiver na sua vida. Muito obrigado, muita paz para todos. Devolvo a palavra ao meu querido irmão Agenor para dar continuidade aos trabalhos da noite de hoje. Meu querido irmão Elias, muito bem a sua visão de felicidade, a sua explanação, a sua reflexão. E realmente, a gente hoje, a partir de hoje, quem não tinha essa consciência possa ter, que a felicidade neste mundo é possível. Bastamos ser gentis, compreensivo, tolerante, porque com a diferença, né? Porque todos nós aqui estamos num processo evolutivo diferente. Então, como nós não somos iguais, nós precisamos ser tolerantes dentro da medida da nossa capacidade, não de buscar invenções. Aí me lembro de uma frase de Adenauer no livro dele, Felicidade Sem Culpa, quando ele diz que a responsabilidade, a felicidade é possível a partir do momento que a gente não pode perder, sem perder a noção de responsabilidade. Então, quando a gente tem responsabilidade, é possível ser feliz. Então, uma pesquisa também foi feita com um monge, que era considerado o homem mais feliz da face da Terra. E perguntaram a ele se ele considerava o homem mais feliz. Ele dizia com a humildade dele, posso não ser o homem mais feliz do mundo, mas eu tenho certeza que eu não sou o homem mais infeliz do mundo. Porque tudo que eu ajo, tudo que eu faço é com altruísmo e abnegação, e compaixão. Então, quando a gente usa de compaixão dentro da sua exposição, a gente vê que a gente é feliz nesse mundo. Só basta usar essas ferramentas. Então, felicidade é uma conquista, né? É uma habilidade que a gente, com virtude que está dentro de nós, a gente precisa trabalhar. Aí, para passar a palavra para os meus irmãos, eu vou lhe dizer a você uma coisa. Quando você falou da sopa, eu acho que quem fica mais feliz é quem recebe a sopa porque está com fome. Porque quando a gente vai fazer esse trabalho de... Como é que diz? A partir do momento, eu, na minha visão, creio que está fazendo um trabalho mais de assistencialismo do que caridade em si. Porque, às vezes, é o seguinte, isso já foi notado em muitas caravanas, que chega num momento que a gente sente aquela sensação prazerosa que você colocou no início. É agradável a gente levar a sopa. Mas se a gente não tiver muito cuidado, isso vai levar a uma exaustão, porque a gente não está fazendo com o ideal, muitas vezes, o resultado de cultivar essas qualidades fundamentais. Estou indo, estou junto. Jesus disse a Pedro, e a gente tem que entender isso. O assistencialismo tem que estar junto com um propósito de cuidar das minhas ovelhas. Não é só dar o alimento, mas cuidar, dar atenção, promoção. E isso que a doutrina espírita precisa ter essa visão também. Talvez a doutrina espírita não, desculpe, o movimento espírita. Além de dar a sopa, prestar atenção que o irmão não quer nem sopa. Ele quer ser escutado, ele quer ser notado. Então, isso que a gente precisa perceber na hora que a gente for levar a sopa, o que é que a gente pode fazer a mais por aquele irmão. Meu irmão, você falando aí, eu vou pedir só uma licencinha. Fica à vontade. Uma vez, há uns 20 anos, aconteceu isso.
Eu fiquei mais de 2 horas escutando um bêbado numa parada de ônibus. E aquele homem me pediu dinheiro, passou uma vez, eu não dei, passou na segunda, eu já era espírita, viu? Eu fiquei com, vem esse bêbado de novo incomodar. Aí eu não tinha, realmente não tinha nada, eu estava liso. Aí eu tinha um confeito no bolso, assim, aí dei para ele, aí ele começou a chupar aquele confeito, começou a falar. Meu irmão, esse homem passou mais de 2 horas desabafando a vida dele, que passou até a cachaça dele. E sabe o que eu falei para ele? Nada. Não falei nada, só escutei. O homem ficou feliz. Quando eu fui pegar meu ônibus de viagem, ele ficou tão feliz, ele disse, olha, o senhor me deu o maior presente que eu recebi na minha vida até hoje. Era uma história de sofrimento daquela criatura que eu nunca tinha escutado. E eu só escutei. E eu saí dali, pisando nas nuvens. Eu posso dizer para vocês que eu experimentei um pedacinho da felicidade naquele momento. E eu não abri minha boca. Eu só disse para ele, você é meu irmão em Deus, meu irmão. Só disse isso, me despedi dele e fui embora. Não sei o nome dele, não sabe o meu. Mas como o senhor disse, às vezes não precisa nem falar. A gente não precisa nem falar, basta ouvir. Isso também pode ser amor. Isso é. Gente, vocês aproveitem, porque é um tema relevante. É um tema que bole com as nossas emoções, certo? Que bole com a necessidade de viver plenamente, porque é o exercício, né? Agora, quando a gente tem culpa, e a culpa, Elias, eu não sei, você e as demais pessoas que estão nos assistindo, que a culpa não é decorrente, às vezes, do próprio indivíduo. Às vezes ele deixa de ser feliz, e por isso que Adenauer, nesse livro fantástico, Felicidade Sem Culpa, é justamente o seguinte, para a gente sair, né? E a religião, em vez de nos libertar dessa culpa, nos aprisiona. Porque se você não fizer aquilo, não fizer aquilo outro, não deixa a gente fazer uma autoanálise, uma viagem, como diz Joana de Anjos, no nosso interior, para que a gente possa dominar essas más impressões que a gente ainda carrega. Então, a religião ela tem culpa, porque em vez de ela utilizar esse mecanismo, ela domina o ser humano, aquele que não quer pensar. E aí fica difícil, e ele carrega uma culpa e vai para o plano espiritual com esse sentimento de culpa. Então a felicidade ela tem que ser sem culpa. Fiz, e agora vou me arrepender e corrigir. É a proposta. A culpa, ela corrói a criatura humana, né? Causa depressão, causa ansiedade, né, na pessoa. A culpa, tem um jeito da gente lidar com a culpa. A culpa de algo que a gente não fez no passado, por exemplo. Por exemplo, você não serviu, não foi um bom filho para os seus pais. O mundo está cheio de pais. Seus pais desencarnaram, você pode amar os outros pais. O mundo é cheio de pais, é cheio de mães, é cheio de filhos. Né? Jesus falou isso para Maria de Magdala. Né? Quando Maria de Magdala entrou, segundo Amélia Rodrigues, né, na casa de Pedro, ele disse, Maria, eu estava lhe aguardando. E Maria ali conversando com ele e tal, e de repente ele disse, Maria, vá e ame seus filhos. Aí ela disse, mas Senhor, o meu ventre foi varado mais de 1000 vezes. Eu não posso ter filhos. Disse, Maria, o mundo está cheio de filhos, Maria. Ame os filhos do mundo. Então a gente pode, né, por meio da caridade, a gente pode lidar com a nossa culpa, com o nosso remorso, com o nosso arrependimento, fazendo bem. Faça o bem para os pais do mundo, para os irmãos, para os tios, para os desconhecidos, para os maus, né? Para os bons também, né? Por meio da caridade. Porque, segundo o lema do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Fidelis, fique à vontade. Ok. Elias, é uma bela palestra, assim, um belo tema. Quando você falou essa culpa de Rava, né, os alunos lá, uns eram infelizes, outros eram felizes, aquele que era infeliz era porque era muito cobrado, e os que eram felizes era porque estava ali e conseguiu passar em uma das maiores faculdades do mundo, né? Eu estava lendo um texto aqui que diz assim o seguinte, continue sua busca pessoal
por uma personalidade mais agradável e equilibrada. Nada pode ser maior que você, nem tampouco inferior à sua vida. Você é muito mais do que imagina e tem uma destinação iluminada. Cultive, esse parágrafo agora vai assim, ao pessoal até de rala, né? Diz assim, cultive o pensamento flexível que admite sempre a possibilidade de as coisas serem diferentes que você acha. A rigidez mental promove a doença e impede o encontro consigo mesmo, né? Aqueles que estavam infelizes porque era cobrado, mais ou menos está contido nessa frase. E, para terminar, ele diz, ser feliz é ser maleável ao convite que a vida nos faz ao amor. Ponto. O segredo para a felicidade é a tolerância para consigo mesmo e a consciência das próprias limitações. Muito bem, né? Ele já explica assim muito bem e quer dizer o que é a felicidade. A felicidade talvez não exista, mas a gente tem que procurar ela, né? Ser feliz é você ter aquele momento que você está se sentindo bem, se sentindo com saúde, né? Sentindo em um ambiente agradável, né? Fazendo sempre as coisas boas, tanto para você como para o outro. Quando você faz a caridade, você, em primeiro lugar, está fazendo a caridade para você. E depois que vem para o outro, né? Eu acredito nisso aí. Parabéns, boa reflexão, que Deus te ilumine, te abençoe e Amém. Continue nessa trilha. Igualmente. Ok. Alguém, eu não posso estar aqui olhando todos que estão no celular, se levantar a mão, mas, Alberto. Ok. Boa noite, pessoal. Elias, meu amigo, grato por você ter compartilhado conosco informações tão preciosas, né? Eu tenho uma pergunta para fazer aqui para você, e a Genô até começou a comentar sobre as religiões. Não é os religiosos, porque às vezes a gente confunde, né? O fiel, às vezes ele confunde a doutrina com os representantes dela, e dá mais valor aos representantes dela do que o próprio ensinamento que aquela religião propõe. A religião tem um papel de tornar o homem feliz? Essa é a pergunta. A religião, ela... Eu vou falar minha opinião sobre isso. A religião, ela, na verdade, ela não é necessária para o homem, né? O homem precisa de religiosidade, né? O homem precisa... O que é religiosidade? É a intimidade com Deus. É desenvolver aquela relação de intimidade com Deus. Isso é religiosidade, né? O homem conectado, para usar uma palavra moderna, né? O homem não precisa de religião. Mas, no atual estágio da criatura humana, neste mundo aqui de provas e expiações, a religião é importante. Porque a religião, ela encaminha o homem, né? O objetivo da religião é encaminhar o homem para Deus, seja ela a religião que for, né? A religião encaminha o homem para um comportamento filosófico positivo, um comportamento filosófico de desenvolvimento de virtudes, né? Para trazer uma vida melhor para a criatura humana. Por exemplo, o budismo. O budismo, ele não se fixa muito numa figura divina, mas ele nos apresenta filosofias de vida para seguir. E essas filosofias de vida, elas se encontram com o que o Espiritismo fala, que o cristianismo fala. O homem desenvolvendo virtudes, né? Praticando o bem, praticando a paciência, praticando o equilíbrio, o autocontrole. Isso tudo redunda em saúde física, né? O próprio cristianismo, mesmo o caminho de Jesus, é um caminho de saúde física, né? Jesus não criou a religião. Os homens criaram religião. Jesus não criou o cristianismo. O homem fez o cristianismo. Mas a religião é importante, né? Para o nosso estágio. A gente não tem maturidade espiritual ainda para andar sozinho sem uma religião. Então a gente precisa, sim, de uma religião. Eu acho muito importante o papel que a religião protestante faz no nosso país. Hoje ela é a maior religião, né, do nosso país. Ela superou a religião católica.
Porque em cada comunidade que a gente vai, sempre tem uma igrejinha lá, sempre tem, né, seja a denominação que for, né, se o pastor está fazendo bobagem lá ou não está, não interessa, ele está levando o evangelho para aquela comunidade. E quantas pessoas que estão ali naquela igrejinha, nesse exato momento que ele está aqui, né, que andavam no mundo do crime, da prostituição, no mundo da maledicência, e hoje eles são crentes. Está lá com a sua Bíbliazinha embaixo do braço e tal. É um pouco fundamentalista? Pode ser, mas ele está se aproximando, buscando uma vida melhor, buscando o ensinamento de Jesus. Queira ou não queira, ele tem uma transformação na vida dele. Então, a religião tem um papel, sim, de transformar a vida do homem para uma vida melhor, aproximá-lo de Deus, seja ela a religião que for, inclusive a religião muçulmana. Né? A gente tem um preconceito, né, com os muçulmanos e tal, fundamentalista, aquela coisa toda. Mas se você lê o Alcorão, claro que tem excessos como tem no Velho Testamento. Né? Mas o objetivo lá principal é que a criatura humana se espiritualize, que a criatura humana desenvolva essa relação de intimidade com Deus. Né? O que o muçulmano, o que a religião islâmica encaminha, por exemplo, que a gente tem conhecimento? O homem ali tem que orar 5 vezes por dia, voltado para a Meca. O homem tem que evita certos tipos de alimentos, já é bom para a saúde física. O homem evita bebidas alcoólicas, prostituição, uma série de coisas. Claro que os excessos ocorrem, mas os excessos são dos homens. Os excessos são humanos, né? Então, existem interpolações, como existe também no Novo Testamento e no Velho Testamento, tem interpolações. Houveram modificações, mas a essência está lá. Para quem souber captar a essência, e o Espiritismo vem com esse papel de trazer a essência do cristianismo primitivo, né? O cristianismo redivivo, para que a gente retome, né, o verdadeiro caminho da verdade e da vida. Então, na minha opinião, a religião tem esse papel, sim, de encaminhar o homem para Deus e torná-lo uma criatura melhor, diante das suas próprias limitações, como o meu amigo Fidelis falou. Grato, Elias. Muito obrigado, meu amigo. Olá, mais alguém com alguma observação, alguma pergunta? Nós já estamos chegando no final do trabalho. Fique à vontade. O espírito, aí você fala de religião, o condicionamento da religião, Elias, meu ponto de vista, e os demais irmãos e irmãs, é que a gente ficou submetido a ouvir aquilo que foi passado sem questionar. Então, a gente saiu da doutrina, da religião católica ou evangélica, condicionado a não se manifestar, a não procurar saber os porquês, como isso acontece. E aí a gente veio para a doutrina espírita até se readaptar nessa consistência aí que a gente coloca na vida, que a religião é dominadora, eu falei a religião, né? Quem está na frente é o responsável. Mas a responsabilidade não é só dele, porque aquele que ouve não questiona. Por que isso? Por incrível que pareça, eu sou muito questionador, muito conversador, até demais, e não deveria ser. Mas quando eu estava numa casa espírita, fui fazer uns questionamentos, o diretor sentou de junto de mim e mandou eu calar a boca. Ave Maria. Eu contei isso para meus amigos aqui, eu acho que alguém sabe, mandou eu calar a boca. Aí eu me levantei, eu também era ousado na época, entendeu? Não era hoje maduro como eu sou, era ousado, me levantei da cadeira, também deu, como a gente diz, deu uma lapada, né? Que hoje a onda é essa. Alguns anos atrás, na década de 70, 80, aí me levantei da cadeira, no salão, e disse, se eu vim para aqui para aprender, e não posso fazer questionamento que o cidadão não gosta, então eu vou ter que ir embora para outro lugar. E aí deu uma lapada, porque foi isso. Então, quer que a gente fique calado, e a gente na doutrina espírita, quando a gente lê o livro dos espíritos, lê e estuda, a gente tem que perguntar. Exatamente, ele já é feito de perguntas e respostas, né? É a filosofia. Então, se a gente não perguntar, não quer dizer que quem esteja fazendo trabalho tem a obrigação de saber, que nós sabemos tudo. Mas, pelo menos, trocamos informações. Porque uma palavra de quem está calado, às vezes,
Nos auxilia muito na percepção da gente fazer um trabalho futuro. E a codificação, meu irmão Agenor, ela não é o fim, ela é o início. Não, ela é. Ela é o início da nossa caminhada, a codificação. E ela vai se hoje, como a palavra é essa, ela vai tendo conexão com todos, porque ela será no futuro universalista, é a religião do futuro. Então, Emmanuel, ele fala no livro Consolador, ele fala sobre o apostolado mediúnico, mas cabe para todo mundo. Ele fala que os dois maiores obstáculos para o apostolado mediúnico é o personalismo, que o meu amigo falou ali, né? O personalismo e a falta de evangelização. Os dois maiores obstáculos. Né? O personalismo é justamente a gente colocar, né, a pessoa no pedestal. Né? A gente criar um ídolo. E né? É isso que eu ia dizer. É isso que eu ia dizer. Idolatria. É idolatria. A falta de evangelização. É o que a gente mais vê. Você quer ver uma coisa? Se você... Não é possível que... Eu digo assim outro dia. Não é possível que Chico Xavier, como ser humano, ele não tenha algum defeito como ser humano. Claro, né? Com certeza. Então é o seguinte. Hoje, aí eu digo aqui, se Chico Xavier tivesse um Kardec e fosse enviado, eu tenho certeza que Kardec fazia algumas observações a respeito da mediunidade dele. Não estou dizendo que é ruim, mas deve ter alguns desencontros, porque é ser humano e a mediunidade é orgânica, certo? E o conteúdo, ele era limitado. O conteúdo de Chico, com todo respeito a ele, era limitado. Não era o conteúdo de Kardec, era o conteúdo mais limitado. Mas por isso não tira o brilho dele. A importância dele no movimento espírita, entendeu? Então, essa idolatria, a gente não pode pegar o médium, porque isso é o perigo da fascinação. Mas ele tinha um pé no chão. É um caso diferente. É um caso diferente. Viu, gente? Qual é a possibilidade de mais alguém? Se não, nós vamos encerrar o trabalho. Agradecer a Elias por essa noite memorável que ele nos coroou de informações e participação. É isso, gente. Quando a gente manifesta nossas ideias, a gente enriquece o trabalho do expositor, o trabalho da sala e o nosso próprio trabalho. E isso vai ser o remédio para que a gente possa estar tomando homeopaticamente, e aí vai descortinando, vai despertando. Nós vamos perceber o mundo, como Jesus dizia, meu mundo não é desse. Quando ele disse para os religiosos, está lá em João, né? Ele disse para os religiosos que o mundo não era dele, por quê? Porque ele não era um religioso e Jesus não era cristão também, Jesus era judeu. O cristianismo foi Roma para cá, de Paulo, que deu esse título Constantino, mas Jesus era um judeu. Então, como judeu, ele disse que o mundo dele não era esse mundo de exteriorização. O mundo dele é de interiorização. Mundo do amor. Mundo do amor, da essência. Entendeu? É esse que era o mundo de Jesus, não era do sentido, não, era da essência. Então, isso que a gente precisa aprender com o caminho, a verdade e vida. Então, se não tiver mais alguém, nós vamos encerrar. Agradecer a Elias, agradecer a vocês. Eu que agradeço. E como vai ficar gravado, né, vocês podem se deliciar com essa belíssima palestra que a Elias trouxe para nós. Então, isso são experiências humanas que vai bulir a nossa essência, o nosso espírito. Então, essa reunião é para isso, creio eu. Então, gente, muito obrigado a todos. Uma noite de paz, né? De possibilidade de ser feliz. Não tire essa possibilidade, não. Porque todas as vezes que nós estamos sendo gentis, amorosos, complacentes, observando o outro com a sua deficiência, se a gente puder ajudar, vamos ajudar. Mas se a gente não pode ajudar, não vamos criticar. Porque ele é essa pessoa. Ele vai dar aquilo que ele tem para dar, como nós só vamos dar aquilo que nós temos para dar. Vamos ter paciência com a imperfeição alheia, porque também seremos julgados com a mesma medida que a gente for julgar o outro. Elias, meu querido, prazer em conhecê-lo virtualmente. Muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigado, Alberto, por ter me escalado hoje para fazer esse trabalho aqui na frente da sala. Fico muito lisonjeado também. Então, a todos nós, esses aplausos que a gente precisa cada vez mais aprender essa doutrina esclarecedora, essa doutrina de luz. Ok, meu irmão? Então, eu vou pedir a você mais uma tarefa. Que você faça a prece de encerramento para nós. Caridade da prece de encerramento. Então, nesse ambiente de paz, de harmonia, né, que nós geramos aqui com as nossas psicosferas, reunidas e unidas em nome de Jesus, oremos. Senhor Deus, nosso Pai, bondoso e misericordioso, Pai nosso que está nos céus, nosso Criador, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pai de piedade, tende piedade de nós. Em nome de Jesus, o doce e bondoso amigo, o mestre nazareno, divino cantor da sinfonia do amor, que é o Evangelho, que reverbera mais de 2000 anos e precisa tocar nas fibras mais íntimas dos nossos corações e se transformar em ações no bem, em amor, em caridade. Em nome de Maria de Nazaré, nossa Mãezinha Santíssima, os mentores desse trabalho, é que rogamos, Senhor, a devida permissão para encerrar essa conversa fraterna da noite de hoje. Agradecendo, Senhor, por essa oportunidade e rogando que sempre nos renove essas oportunidades de estudo do Evangelho do Cristo à luz do Espiritismo. Abençoa a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados e respectivas famílias, Senhor. Que a tua mão bondosa repouse sobre todos os necessitados nesse momento, Senhor. Todo aquele coração sofrido que sinta a tua presença, Senhor, na forma de amor e de restauração de vidas. Ó Pai bondoso, nesse contexto, assim te glorificamos. Glória a ti nas alturas e paz na terra a todos os homens e mulheres de boa vontade. Que Jesus esteja conosco, mas que nós estejamos com Jesus também. Muita paz para todos, que assim seja.